E aí, irmãos, boa noite a todos aí, tranquilo? Amém, que bom estarmos aqui mais uma vez para estar falando aí do amor de Deus, do amor de Cristo. Que bom, boa noite aí, Karina, essa galera que está chegando aí já. Amém, glória a Deus, aleluia. Estou aqui fazendo um teste aqui ao vivo, né? Mas eu estou vendo aqui que minha luz não está clareando bem. Aleluia. Deixa eu acender as outras lá, assim, melhor. Amém. Boa noite a todos aí, minha pastorinha Zélia. Toda essa galera bonita aí que tá chegando aí, amém? Parece, né, quinta-feira tive um compromisso com meu pai na fé. E parece quanto tempo que a gente não está junto, né, irmãos? Falando aí do amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso. E hoje eu quero estar falando de novo, sabe, irmãos, da vida no Espírito, porque o produzir da fé para edificação, irmãos, tudo isso é questão de você crer no que está escrito. Tudo isso é questão de crer. É você olhar para a palavra de Deus e a palavra de Deus ela ser seu guia. É você trazer à existência aquilo que está escrito. E é verdade. Não tem como, irmãos. Sabe, irmãos, e eu vou estar, como eu falei para vocês, eu vou estar sempre pregando as mesmas coisas, até entrar no seu coração. Irmãos, orar em outras línguas, eu vou, enquanto Deus permitir que eu ainda passe por algum tempo sobre a face da terra, eu vou estar falando, amém, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Eu vou estar falando, cara, porque isso tem mudado a minha história, mudou a minha vida. Orar em outras línguas, irmãos, entende? É você orando, mas quem está falando é Deus. Amém? É magnífico. Você tem noção que quando você, por fé, abre a tua boca e você começa a orar em outras línguas, você faz a oração, mas quem está falando é Deus. Porque lá em Isaías 28, irmãos, Isaías capítulo 28, abre lá, rapidinho, vamos lá. Isaías capítulo 28. Abre aí em nome de Jesus. Isaías capítulo de número 28. Aleluia. Amém? Boa noite a todos aí, em nome de Jesus. É muito bom estarmos juntos, amém? Vamos lá todo mundo, lá no profeta Isaías. Vai lá comigo. Abre aí, por favor. Isaías. Amém? Capítulo de número 28. Isaías 28. Amém? Ó, irmãos, que maravilha, né? Diz assim, ó, Isaías 28, no versículo 11, diz assim: e assim, com os lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo. Então Deus falará para mim e para você em outras línguas. Então significa, quando eu oro em outras línguas, eu estou fazendo a oração, mas quem está falando é Deus. Amém, querido? Essa é uma chave maravilhosa. Aqui está escrito que Deus falaria com você, comigo, através da oração em outras línguas. Então eu faço a oração, mas quem está falando é Deus. Amém? Ô glória, obrigado, meu pastor. Amém, irmãos? E é isso que a gente precisa entender. Então, quem ora em outras línguas, a oração é sua, mas quem está falando é Deus. E uma das coisas, irmãos, que eu quero que você tenha um discernimento e que você possa viver isso por fé. Andar no Espírito, irmãos, é fé do início ao fim. Por quê, querido? A Bíblia fala em 1 Coríntios 14, 2, quem ora em outras línguas não fala aos homens. Por que não fala aos homens? Porque a minha oração, eu estou orando, mas quem está falando é Deus. Amém? Então, quando você, por fé, abre a sua boca e começa, querido, deixar o Espírito Santo guiar o teu espírito ao centro da vontade de Deus, irmãos, lá em Romanos 8, 27, vamos falar da palavra, para que essa palavra entre no teu espírito, entre no teu coração como uma flecha. Quando você se depara com a palavra de Jesus, irmãos, lá em Romanos 8, no versículo de número 27, diz que o Espírito Santo, ele sonda
os corações. Então, nesse exato momento, Ele está sondando o meu coração, que estou apregoando a palavra de Deus para você, está sondando também o teu coração. Então, uma das coisas que a igreja precisa assumir diante de Deus, querido, é que a tua existência, a tua vida é através da fé. Então, viver no Espírito é viver por fé. É você querer trilhar um caminho que não existe. E aí onde a igreja tem medo. Por exemplo, eu vejo hoje, porque quando você, querido, mergulha na oração em outras línguas, me perdoa, primeiro passo na sua vida vai virar uma confusão. Alguém que resolveu trilhar o caminho da fé através da oração em outras línguas, primeiro passo, a tua vida vai gerar uma confusão. Sério, pastor? Sim. Porque, em primeiro lugar, você vai ter que crer. Presta atenção. A primeira luta nossa, irmãos, nessa confusão, quando eu decido andar por fé e eu decido entregar o meu espírito recriado em Cristo, para que o Espírito Santo me ensine a orar segundo Deus. Porque, irmãos, tudo que eu e você construiu, querido, veio tudo de Babel. Irmãos, eu vou falar algo com todo carinho. Toda tecnologia é Babel. Toda tecnologia, irmão, ela parte de Babel. Por quê, pastor? Entende? O maior Pentecoste nosso está lá, querido, em Gênesis 11. Por quê, pastor? Porque em Gênesis 11, eu quero falar algo para você. Aqueles homens chegariam aos céus. Eles chegariam. Tanto é, querido, que o que eles colocou diante de Deus para fazer, o próprio Deus falou que a unidade deles era tão forte que eles iriam sim conseguir chegar ao céu. Agora tem uma coisa, eles não entrariam no céu. Por quê? Eles não haviam nascido de novo. Então o que é que Deus faz? Se você conhecer lá o capítulo 11 de Gênesis, Deus proíbe a construção da cidade. Deus proíbe a construção da cidade. E naquele momento, olha que coisa tremenda. O que é que Deus fez para que a proibição da construção da cidade tivesse êxito? Deus confundiu o quê? As línguas. É por isso, irmãos, que viver no Espírito é você viver orando em línguas. Primeiro lugar, querido, você não vai entender nada. Por quê, pastor? Porque lá em Babel, quando Deus confundiu as línguas, eles não falavam mais aos homens. Eu quero que você entenda isso agora no Espírito. Eles não falavam mais aos homens. Por isso que em 1 Coríntios 14:2 diz que agora a gente está falando com Deus. Então, querido, quando eu decido, meus irmãos, caminhar o caminho da fé, a tua vida vai virar uma confusão. Por quê, pastor? Primeiro passo, andar por fé, irmão, você não entende mais nada, você precisa crer. Por quê, pastor? Porque a fé, ela não é gerada no entendimento nem no sentimento. Ela é gerada na convicção. E convicção é a área do Espírito. A área do Espírito, irmãos, ó, você tem convicção, comunhão. Você está aí comigo? Ó, convicção, comunhão. Essas coisas você precisa ter em Deus. Porque se você não tiver um relacionamento... Por isso que a Bíblia diz em João 4, que Deus procura verdadeiros adoradores, que adore o Pai em espírito e em verdade. Pastor, e aonde nasce essa adoração? Da onde sai a oração em outras línguas? Do mesmo lugar que sai a voz de Deus para o meu espírito, é o mesmo lugar que sai a oração em outras línguas. Porque a Bíblia diz que Deus está aqui. Isaías 28:11 diz que Deus queria falar a este povo, a mim e a você. Aonde? Em línguas estranhas. Então, quando eu estou orando, a oração é minha, mas quem está falando é Deus. Falando com quem? Com o meu espírito. Por isso, querido, que trilhar o caminho do Espírito é você edificar a sua fé. Irmão, você tem que ter um carinho pela palavra de Deus. Eu quero te pedir agora, me ceda um tempo agora, para que haja no teu espírito o entendimento. Lá em Judas, a carta do apóstolo Judas, o irmão de Jesus, no versículo 3,
Ele diz que eu e você, como igreja, nós temos que batalhar pela fé. Mas só se você conhecer a palavra de Deus, irmãos, existe 3 níveis de fé. Existe uma fé para a salvação, é um dom. Está lá em Efésios. Essa fé está em Efésios. Amém? É dom de Deus, Efésios 4. É de graça. É de graça. Então, essa é o dom da fé para quê? Para a tua salvação. Só que existe outra fé que está lá em Marcos 9, 23. Essa fé é do dia a dia, para você trabalhar, pagar suas contas, você depositar um dinheiro no banco, pegar um ônibus. Mas existe uma outra fé, irmãos, e essa fé é de Judas 20. É a fé santíssima. Então, peraí. Lá no tabernáculo, irmão, tem o átrio, o santo e o santo do santo. O átrio, irmãos, onde todo mundo podia entrar. Entende? O átrio é um natural, é uma vida natural aonde todo mundo podia entrar. Mas tinha um lugar santo. É o lugar da salvação da tua alma, é aonde você ganharia a tua alma. O lugar santo é o lugar da alma, é onde você ganharia a tua alma para Cristo. Só que hoje eu e você, irmãos, nós vivemos no santo do santo. Por quê? Porque o meu sacerdote, entende, antigamente na lei, o sacerdote entrava uma vez por ano. Hoje, querido, o meu sacerdote, eu sou o templo do meu sacerdote. Hoje o meu sacerdote habita em mim. Então hoje eu vivo no santo do santo. Se você conhecer a carta de Judas, ele dá um conselho para que eu e você possamos edificar a nossa fé santíssima. Então abra aí, por favor, vamos lá agora, lá na carta do apóstolo Judas, em Apocalipse você dá uma resinha, vamos lá comigo. Eu quero te pedir, me dê um tempo, para que Deus possa usar a minha vida, para que você tenha um entendimento. Ó, Apocalipse, né? Lá, Judas, já achei aqui, eu espero que você tenha achado também. Eu vou ler para você. Judas, versículo 20, diz assim, ó, Judas 20. Vós, porém, amados, edificai-vos, aonde, ó, na santíssima fé, que tendes orando no Espírito Santo. Irmãos, a igreja dos últimos tempos, a existência dela é a fé, e é essa fé santíssima. Se você conhecer a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo, ele chama a responsabilidade da igreja em Efésios, quando ele fala que existe uma luta da igreja, há uma batalha travada da igreja, mas ele deixa bem claro, orai em todo tempo no Espírito. Aonde está isso, pastor? Efésios 6, 18. E essa fé santíssima é a única fé que vai te levar para você viver o teu propósito segundo Deus. Irmãos, eu não estou falando de salvação, eu estou falando de você viver a vontade de Deus. Eu não estou falando aqui de salvação, eu estou falando que existe um propósito na sua vida. Eu estou te falando que existe algo escrito por Deus, assim como a vida de Cristo, a vinda de Cristo na terra, existia um livro escrito a respeito dele. Assim também existe um livro ao meu respeito e ao seu respeito. Então, irmãos, me perdoa, na naturalidade, ninguém, homem nenhum sobre a face da terra vai viver o propósito dele em sala de estudo, em sala de teologia, não vai. Por quê, pastor? Se você conhecer a palavra do Senhor, em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9 está escrito que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nunca adentrou, nunca chegou, aonde? No coração dos homens. É o que Deus tem para a vida daqueles que amam o Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer em Gálatas, capítulo 1, se aparecesse outro apóstolo ou qualquer outra pessoa anunciando outro evangelho pelo qual ele havia anunciado,
as igrejas da Galácia, de Gálatas, eles, cara, eles sejam anátemas, eles são malditos. Mesmo que apareça um anjo de luz, eles, cara, são malditos, porque o evangelho por mim ensinado foi me dado através da revelação. Por quê? Porque isso seria a vontade de Deus. Deus, quando escolhe Paulo, no capítulo 9 de Atos, eu quero que você entenda. Minha esposa está colocando que o vídeo está travando, né? Que a internet aqui está ruim. Que eu vim fazer aqui no... Irmãos, está travando para vocês aí? Me dá um ok aí. Quem está travando, se a internet está travando. Amém? Acena aí, escreve alguma coisa. Está travando ou está bem a internet? Me dá um ok aí. Para me procurar outro lugar. Tá travando? Travou, o irmão falou ali, ó. Voltou. Eu vou arrumar um lugar. Fique aí, fique firme. Eu vou arrumar um lugar aqui. Pera aí. Em nome de Jesus. Pera aí, irmãos. Que eu vou arrumar um lugar. Vocês vão falar pra mim. Um momento. Aqui melhorou? Tá melhor aqui? Ao vivo é assim. Melhorou aqui? Me dá um ok aí. Está melhor, filha? Agora você segura aí que eu vou pegar minha Bíblia e minha cadeira. Pera aí. Vê aí. Melhorou? Fala pra mim. Melhorou aqui? Eu preciso que vocês me ajudem. Melhorou? Oi. Galera, melhorou mais aí? Alô. Melhorou mais, irmãos? Tá melhor? Vê aí se tá melhor. Tô aqui na base da igreja. Parou de travar? Glória a Deus. Samuel acenou ali. Ok. Pera aí, vou só arrumar aqui. Tô aqui na base da igreja, por isso. Deixa eu mudar a tomada, vai ficar mais perto. Vê aí se melhorou agora, me dá aí. Tá bom agora? Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu creio que melhorou agora. Amém? Opa, já botaram ali. Então, irmãos, como eu estava falando para você, né? Deus, quando ele chama Paulo, o apóstolo Paulo, em Efésios 3, ele diz, querido, que ele recebeu o evangelho dado por Deus por revelação. Então, irmãos, o evangelho por Paulo, se você conhecer 1 Coríntios no capítulo 15, amém? 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz, cara, que ele não é considerado nem ser chamado de apóstolo. Mas ele diz, né, que ele trabalhou muito mais que todos, mas ele diz, pela graça em mim depositada. Então, irmãos, agora é um tempo de mudança de mentalidade. Ah, Senhor. Ô luta. Pera aí, que meu negócio que segura aí. Pera aí. Pera aí que meu pastor tá me ajudando. Muda aí. Mude, para ficar mais próximo. Segura, irmãos. Tô arrumando aqui, tamo junto. Fica tranquilo, né? A gente termina. Pera aí que meu pastor tá me ajudando aqui.
É assim mesmo, tem as lutas. Para você que tá aí, ó, aqui, a igreja é a base nossa aqui. Tô aqui no corredor, tem vários quartos aqui, amém? Deus abençoe aí vocês. Projeto Zacá na área. Amém, irmãos? Então, o apóstolo Paulo, ele recebeu, cara, tudo aquilo que era o quê? A vontade de Deus para esse tempo. Porque os 4 evangelhos, irmãos, é Cristo homem. Os 4 evangelhos, querido, entenda, veio concretizar toda a palavra profética de todos os profetas do Antigo Testamento. Aí Jesus veio cumprir. Então, qual era o livro que estava escrito para Jesus cumprir? Os 4 evangelhos. Rapaz, que luta. Até meu. Pera aí, irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. O negócio que segura meu celular não está segurando mais. Que interessante. Amém, Pai, nós te louvamos e bendizemos agora por essa live. Acampa teus anjos ao nosso redor. Eu proíbo tudo que não provém do Senhor, Pai. Que possa nos atrapalhar agora, nesse exato momento, para a honra e glória de Jesus. Amém, irmãos? Então, o que é que nós precisamos, irmãos? Nós temos que ter o quê? Uma mudança. Uma mudança de quê? Qual tipo de mudança nós temos que ter agora, pastor? A mudança nossa, irmãos, hoje, João Batista veio para diminuir. Então, tudo que diminui, um dia ou outro vai crescer. A mudança agora nossa é a morte. Por quê, pastor? Porque os mortos ouvirão a voz de Deus. Então, essa é a pegada. Então, querido, qual foi o livro que Jesus veio cumprir? Os 4 evangelhos. Então, os 4 evangelhos foram todas as palavras proféticas, amém, direcionada ao Messias, o Emanuel que viria. Então foi profetizada por Joel, Zacarias, Abacuque. Então todo o Antigo Testamento, irmãos, é o livro escrito para Cristo viver. Aí você diz agora, pastor, e qual é o livro nosso? Atos. Então hoje nós não estamos vivendo mais a igreja primitiva. Ei, a igreja primitiva viveu o tempo dela. Hoje nós somos a própria igreja. Ok, querido? Então, hoje, como é que eu e você seremos conhecidos, irmãos? Pelos atos de justiça. Pelos atos de justiça. Se você conhecer Apocalipse, diz que nós seremos conhecidos pelos atos de justiça. Em 2 Coríntios 5:21, diz que nós somos a justiça de Deus. Então, peraí, pastor, o que é se tornar a justiça de Deus? Então, ser justo diante de Deus, querido, é quando eu e você assume a única coisa, querido, que é perfeito diante de Deus é o sacrifício de Cristo. Então, tudo que eu e você possa manifestar na terra tem que manifestar Cristo. É por isso que Cristo morreu. Cristo viveu a minha vida para que eu e você pudesse viver a vida dele. Então, a vida de Cristo, ele teve que se esvaziar. Filipenses 2:5, que haja em nós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Ele se esvaziou de si mesmo. Então Cristo se esvaziou de ser Deus para ser homem. Então, ó que louco agora. Então eu e você temos que nos esvaziar de homem para ser Deus. De novo, Cristo se esvaziou de Deus para ser homem. Nós temos que esvaziar de homem para ser Deus. Por quê, pastor? Porque o ministério da reconciliação é Deus em Cristo e Cristo em nós. Irmãos, é muito sério. Eu vou ler para você agora o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Amém? Ó, 2 Coríntios, no capítulo 5. Vamos lá comigo, abre aí a Bíblia de vocês. Eu sei que você está aí com a Bíblia aí, ó. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. Eu vou ler com vocês. Ó, 2 Coríntios, no capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo de número 19. Ó, 2 Coríntios 5:19 diz assim, ó: pois Deus estava em Cristo. Ó, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Olha, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então, peraí, quando Cristo morre, que Cristo é ressuscitado por Deus,
O próprio Deus entra em Cristo. Ok? Cristo se tornou. Ó que louco, nós somos. Em Efésios 2:22 diz que eu e você somos morada de Deus no Espírito. Então, querido, quando eu aceito Cristo, eu me torno um com Ele. E quando eu me torno um com Cristo, eu me torno morada de Deus. O ministério da reconciliação é Deus em Cristo e nós em Cristo. Nos tornamos um. Por isso que em em 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une a Deus no Espírito se torna um com Ele. Então, o ministério de reconciliação do que Deus tem para mim e para você significa Cristo se esvaziou de ser Deus para ser homem. Amém? Hoje eu e você também vai se esvaziar de ser homem para ser Deus na terra. Porque quando eu me torno morada de Deus no Espírito, eu me torno o próprio Deus andando sobre a face da terra. É por isso que nós seremos conhecidos com atos de justiça. E quais são os atos de justiça, irmãos? É trazer o caminho. Qual o caminho? O caminho da fé. E qual é o caminho da fé, pastor? É trazer o que não existe para existir. É trazer o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu. E qual é o livro que Deus tem para mim e para você, irmãos? Esse livro são os livros das minhas ações por fé. Você está aí comigo? É muito punk, irmãos. Então, se você não mergulhar, se você não entregar a sua vida no hora após hora para edificar a tua fé santíssima, irmãos, você nunca vai viver o propósito de Deus na face da terra. Eu não estou falando de salvação. Eu estou te falando de um propósito que está em Deus. E esse propósito dá desde quando tudo existe. Porque o cordeiro já estava imolado, o cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo, irmãos. Então, eu e você é mais velho que o mundo. Por quê, pastor? Porque o nosso útero, querido, o nosso útero é Cristo. Efésios 2:10 diz isso, que nós somos feitura de Deus criada em Cristo Jesus. Então, peraí, o teu propósito, irmão, nasce na fé. E quem é a fé é Cristo. Então, se eu e você, irmão, se nós não trilharmos o caminho da fé, ninguém vai viver o propósito sobre a face da terra. Por quê, pastor? Porque o meu justo viverá por fé. Irmãos, tudo que é lógico, tudo que é tecnologia é Babel. Me perdoa, irmãos. Tudo que vem da tecnologia, tudo que vem de uma sala de estudo, tudo que vem daquilo que é natural, que saiu do homem para o homem, isso é Babel. Isso não te leva ao propósito, irmão, não te leva, porque o propósito só pode ser salientado, o propósito só pode se tornar verdadeiro na minha vida e na sua, querido, se vier da fé. Então, querido, trilhar o caminho da fé, eu vou ser muito sincero para você, morra, me perdoa, pastor, é pecado você criar expectativa? Não é pecado, mas a fé não anda por expectativa, a fé anda por convicção. Querido, a fé não anda por sentimento, a fé não anda enxergando, a fé anda por visão. Deus, em todo propósito, Ele vai te dar uma visão. Aleluia, irmãos, ore por mim, porque meu negócio que eu ganhei aqui que segura meu celular, não segura mais, está caindo toda hora. Amém, irmãos? Então vem comigo. Não tem como você viver o propósito de Deus sobre a face da terra, estudando numa sala de teologia. Irmãos, eu vou fazer algo hipotético, eu vou dar algumas instruções muito simples. Em Efésios, no capítulo 4, e 1 Coríntios, capítulo 12, me perdoa, é o mesmo assunto. É entrelaçado, é interligado. Presta atenção. Em Efésios capítulo 4, no versículo 8, diz assim: que Cristo levou cativo o cativeiro e deu dom aos homens. Amém, irmãos? Ele deu dom aos homens. Efésios 4, 8. Ele deu dom aos homens. E lá em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 28, ele diz que chamou apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres.
Amém, irmãos? Então vem comigo agora. Naquele momento, quando Jesus sobe, vou dividir essa única subida, hipoteticamente, em 3 divisões. Então, quando Jesus subiu, que ele distribuiu dons aos homens, ele lançou 5 ministérios. Quais são os 5 ministérios, pastor? É apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, tudo isso, irmão, tem um propósito, tudo isso tem um objetivo. Então, quando Deus liberou 5 ministérios, esses 5 ministérios, irmãos, está lá em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Ô, luta, meu Deus, meu negócio está aqui. Deus me ajuda. Não está segurando mais. Aleluia, aleluia. Irmãos, você que quiser me abençoar com um tripé de alumínio, depois você... eu vou lhe dar meu número aí. Você diz, pastor, eu vou enviar um aí para Caatinga. Um tripé de alumínio, o meu não está segurando mais meu celular. Amém, irmão? Oferta na minha vida, me ajude. Amém? Então, preste atenção. Naquele exato momento, irmãos, quando Jesus sobe, que ele liberou os 5 ministérios, então uma multidão de gente recebeu o apostolado, outra multidão de gente, para você entender, recebeu o profeta, outra multidão de gente foi ser evangelista, outra multidão de gente foi ser pastor, outra multidão de gente recebeu o mestre. Então é os 5 ministérios, quando Jesus sobe, que ele distribui esses dons. Ok, irmão? Só que para esses 5 ministérios funcionar, se você conhecer 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 28, está lá dom de socorro e administração. Pastor, outra multidão de gente se levantou, para você entender hipoteticamente, se levanta e recebe, diz, cara, eu tenho um dom de socorro, outro se levanta e diz, eu tenho um dom de administração. Quem são essas pessoas? É a unção diaconal da igreja de Cristo vivo. Então ser diácono, irmão, não é aquele cara que está lá na frente, que está recebendo pessoas na igreja, não que não seja, não é isso, mas viver essa unção diaconal é você servir os 5 ministérios. Por exemplo, agora, eu falei, gente, oferta na minha vida aí um tripé grande de alumínio, que o meu não está segurando mais, me ofertaram esse, glória a Deus. Então, querido, alguém aí, Deus vai falar no coração desse pastor, eu vou te enviar isso. Então, querido, ou você tem um dom de socorro, ou você está ali na administração do corpo. Então, esses 2 dons é para fazer os 5 ministérios funcionar. Amém, irmãos? Essa divisão está lá em 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios 4. E aí depois, se você conhecer lá no capítulo 12, no versículo 28, vai estar lá também o quê? Variações de línguas. Pastor, para que serve isso? Os 5 ministérios, está lá o objetivo dele em Efésios 4:12. Para quê, querido? Para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do seu ministério. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, tudo isso é através do Espírito. A irmã colocou aqui, ó, há um só corpo, um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamado é um só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Amém. É isso. Então, essa divisão, irmãos, aí, o que eu preciso entender agora dentro dessa divisão? Então, o propósito, querido, dos 5 ministérios é aperfeiçoamento de quem? Do corpo de Cristo, aperfeiçoar quem? Os santos, para a obra do seu ministério, para a obra do seu chamado. Aí, querido, o terceiro agora que eu falei, variedades de línguas, para que serve? Edificação do corpo. Para que o corpo de Cristo tem que ser edificado? Para que eu e você, querido, não possamos ser jogados para qualquer vento de doutrina. Amém, irmãos? É isso que a igreja precisa ter, o discernimento dessa vida no Espírito. E aí, querido, para eu ser edificado, irmãos, para eu me tornar uma casa de Deus no Espírito, ele me deu uma língua. Porque toda a Babilônia, querido, você, quando assume a vida de Deus no Espírito, vai gerar em você uma tamanha desconstrução. Por quê? Porque tudo foi construído numa sala de teologia, tudo foi construído numa lógica, tudo foi construído de outros homens. Então tudo isso precisa ser destruído. Tudo isso tem que ser implodido dentro de você. O que é que Deus fez? Ele foi lá e te deu uma língua. Então tudo que é da Babilônia só pode ser desconstruída por outra língua. Amém, irmãos? Tudo que é construído, querido, pela Babilônia, para ser destruído, tem que ser por outra língua. Também te amo, meu pastor. Então você precisa, irmãos, em nome do Senhor Jesus,
se jogue, mergulhe na oração em outras línguas. Irmãos, vamos quebrar algumas jargões. O povo diz, pastor, eu estou buscando batismo. Irmãos, Pentecostes já aconteceu. Se você fizer uma oração para trazer Pentecostes de Deus para a terra, isso é heresia. Isso já aconteceu, irmão. Deus não derramou para a igreja. Deus não derramou para os ministros. Não, Deus derramou sobre toda a carne o seu Espírito. Então quem ora em línguas, irmão, não é porque ele foi batizado. Quem ora em línguas manifesta que já recebeu o que era dele. O que é de Deus. Irmão, se você conhecer a palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 10, quer ver? Eu vou ler para você ter o discernimento aonde nós iremos chegar. 1 Coríntios capítulo 10, irmãos, diz assim, ó. Um momento, por favor. 1 Coríntios capítulo 10, diz assim, ó. 1 Coríntios capítulo 10 eu vou ler, diz assim, ó. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Ó, todos eles passaram pela nuvem e pelo mar. Ponto, não aconteceu nada. Aí depois no próximo versículo diz, e todos eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, querido, tudo que aquele povo recebeu estava em Moisés. Então, hoje, tudo que eu recebo está em Cristo. Então, se Cristo foi batizado, eu já sou. Amém, irmãos? Onde é que a igreja faz uma confusão agora? Mas diz, pastor, mas em momento nenhum na Bíblia Cristo orou em línguas. Sim, irmãos, porque oração em línguas é do Espírito Santo, não é de Cristo. A oração em línguas é Deus falando. Quando eu oro, a oração é minha, mas quem está falando é Deus. Não é mais a obra de Cristo. Agora é a obra do Espírito. Só que lindo, Cristo é o caminho dessa obra. Amém? Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Presta atenção. Ó que lindo. Aí Deus procura, João 4, verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então, peraí. Para eu trilhar o caminho da fé, eu tenho que trilhar dentro de Cristo, porque Cristo é a fé. A fé é um espírito. Se você conhecer a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz assim, está escrito, por isso falei. Olha que lindo. Com esse mesmo espírito de fé. Você está aí comigo? Por isso, irmãos, que a obra do Espírito é por fé. Então, pastor, o que é que você está falando? Dá uma bica em tudo que você sabe. Amém? Amém? Aqui, o irmão colocou aqui, ó. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Ponto. Quem foi a porta do batismo desse povo? Olha que lindo, versículo 2. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Quem é a minha porta hoje? Hã? Quem é a porta? Mateus 7, 14, 15. A porta é Cristo. Então, tudo que Cristo, querido, Cristo foi circuncidado, eu fui. Amém? Cristo foi batizado, eu também já fui. Você está aí comigo, irmãos? Então é isso que a igreja, querido, precisa ter o discernimento. E esse discernimento, que ele só vem de uma mentalidade de Cristo. Quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 16, que nós temos a mente de Cristo, é isso. Corta teu pescoço da Babilônia. Corta o que você aprendeu. Me perdoa, nós aprendemos errado. Nós aprendemos errado. Claramente aqui, ó, 2017, coloca aí, por favor. Amém? Vou pedir que você coloque um versículo aí, por favor. Irmãos, coloca aí, minha irmã, ou meu irmão que está aí. Lá, Efésios 2:10, para a gente ler junto. Então, querido, o caminho da fé, irmãos, não depende de uma sala de estudo. O caminho da fé depende de ouvir. Ó que louco agora. Também, querido, tudo, ó, aqui, ó. Aí já colocou aqui, ó, claramente, ó. Mas a hora está chegando e de fato já chegou. E que os verdadeiros adoradores, isso. E Deus é espírito e é necessário. Então, peraí. Toda adoração, irmãos, ela só nasce de uma revelação. Não existe adoração se não for revelado. Porque tudo que eu adoro que não foi revelado dentro é idolatria. Por isso que toda tecnologia, irmãos, é idolatria. Por quê, pastor? Porque a tecnologia, querida, ela provém do intuito do homem.
da intuição do homem, ela não vem da intuição do Espírito. Pastor, não, porque tudo que Deus te dá por intuição nasce de dentro, não nasce de fora. Irmãos, eu vou falar algo para você muito sério. Efésios 2:10, meu filho colocou ali, ó. Pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Então, irmãos, ó, esse negócio de Deus prepara, isso não existe. Irmão, Deus sabe de tudo. Irmãos, eu vou falar algo para você muito sério. Tem o centro da vontade e a vontade permissiva. A vontade permissiva é alguém, querido, que usa da misericórdia. Alguém que vive na vontade permissiva. Você vive na misericórdia. Pastor, sim. Você sabe que é a misericórdia de Deus? Vocês que estão me ouvindo aí, você sabe o que Deus já pediu você para fazer. Enquanto você não está fazendo, querido, preste atenção. A misericórdia de Deus se estende sobre você. Mas a vontade perfeita não, porque a vontade de Deus é Cristo. É Cristo manifesto em nós. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20. Paulo diz em Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Cristo. Isso é a vontade perfeita. Irmãos, e só pode, querido, manifestar a vontade perfeita se você passar pelo Getsemane. Por quê, pastor? Porque Getsemane não tem mais... Irmãos, é tremendo, cara. O Getsemane, irmãos. Se você esperar qualquer ajuda de alguém no Getsemane, vai estar toda a ajuda dormindo. Você está aí comigo, irmãos? Então, toda ajuda que você esperar do Getsemane, essa ajuda que você esperar lá do Getsemane vai estar dormindo. Porque o Getsemane é lugar de decisão sua, não minha. A minha decisão é única, a tua decisão do Getsemane é única. Por quê, pastor? Porque o Getsemane é a porta do propósito. Getsemane é a porta do propósito, irmãos. Você está aí comigo? Por isso, querido, que para trilhar o caminho da fé, nós precisamos passar pelo Getsemane. Abraão, querido, teve o Getsemane dele. Lembra quando Deus pede Isaac? Abraão pega alguns servos. E por que Abraão foi deixando tudo pelo caminho? Porque, querido, lá no Getsemane não tem ajuda. Lá no Getsemane que ele tem convicção do que Deus pediu. Getsemane é convicção do propósito pelo qual você foi chamado. De novo, Getsemane é a convicção do propósito pelo qual você foi chamado. Abraão, subindo para o Getsemane, deixou 2 servos. Na metade do caminho, Abraão me deixou os jumentos. E depois, querido, o propósito realizado. Você sabe que Abraão colocou nas costas do propósito lenha. Irmãos, preste atenção. Isaac, para se tornar profeta, ou para se tornar propósito, ele tem que passar pelo fogo. E aí, irmãos? E aí? E Abraão, querido, quando ele pega o cutelo, aleluia, aparece o dono do propósito e diz: Abraão, irmãos, viver o propósito é para quem ama a convicção. Agora eu vou lhe dar um conselho. As pessoas, querido, que elas ficam presas no passado, nunca gerou nelas convicção. Pastor, quem é essas pessoas presas no passado? Eu tinha isso, eu fazia isso, eu era isso. Olha a minha vida como está, irmãos. A vida da fé, ela não muda nada fora, ela muda dentro. Querido, vou falar algo para você, é muito sério. Viver na fé santíssima, querido. Viver, de novo, viver na fé santíssima precisa acabar todos os nossos argumentos, todas as nossas ideias, todos os nossos currículos. Para viver o propósito, só vive o propósito, querido, pelas marcas, pelas pisaduras. Porque alguém que tem a marca das pisaduras, porque nesse lugar você foi sarado. Você está aí comigo, irmãos? Você está aí comigo? E precisa dessas marcas. Trilhar o propósito de Deus sobre a face da terra, querido, é você perder sua própria vida. Porque quando eu perco a minha vida, eu encontro minha vida nele.
Colossenses capítulo 3 diz que a minha vida e a sua agora, aqueles que renunciaram tudo para viver o propósito, a minha vida agora está oculta, a minha vida agora está guardada em Cristo. Colossenses capítulo 3 é o que eu estou falando para vocês. E só tem, querido, e só tem uma estratégia, tem uma ferramenta que Deus deu para a igreja, onde os homens tiraram: oração em outras línguas. Oração em outras línguas, irmãos. Então, quem ora em línguas é Deus falando. E aonde Deus fala, Deus muda. Por isso que todo mundo que mergulhou na oração em outras línguas, Deus muda você por dentro. Por que que muita gente corre da vida no Espírito? Porque a vida no Espírito não muda nada fora, irmão, muda tudo dentro. Aí você começa a ser uma incógnita. Você começa, querido, ser o problema por onde você anda. Irmãos, aonde a fé passou, ela deixou confusão. Aonde a fé passou, ela deixa fogo. Porque aonde a fé se manifesta, ela levanta um altar. E aonde há um altar de Deus, tem que vir fogo. E carne nenhuma, mentalidade carnal nenhuma suporta fogo. Então quem ora em outras línguas, irmãos, produz fogo em si. Porque o Espírito de Deus é um fogo, e é um fogo consumidor. E aí, irmãos? Participe comigo. Essa galera toda que está aí, fica à vontade. Aleluia. A porta do teu propósito, irmãos, chama-se Getsemane. Se Jesus passou por Getsemane para viver o propósito dele, se ele é o caminho, nós temos também que passar por lá, irmãos. E posso falar para você, Getsemane não leva ajuda nenhuma. Getsemane ninguém pode te levar lá. Você sabe também quem entendeu Getsemane? Davi. No vale da sombra da morte. Irmãos, quando a gente está lá para trilhar o Getsemane, você olha para trás. Se você acreditar em você, você corre. Porque são tantos gatilhos da alma, lançando tudo dentro de você, que você fez tudo errado, que você tá doido, que acha que você não tá mais salvo. Olha a loucura que você fez, aonde você estava, aonde você está. E aí, querido, sabe por quê? Porque toda planta que Deus não plantou, Deus arranca. Mas que planta é essa? O povo acha que é uma planta normal, não. Essa planta é a planta do propósito. Então, quando eu oro em línguas, eu autorizo Deus a arrancar tudo da minha vida que Ele não colocou. É aí, querido, onde você chega à conclusão: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, querido, viver a vida no Espírito e trilhar o caminho da fé. De tempo em tempo, você precisa ter atitudes, igual Abraão teve. De tempo em tempo, você vai precisar ter atitudes, igual Esther teve. De tempo em tempo, você vai precisar ter atitude, igual Raabe teve. De tempo em tempo, você vai precisar ter atitude, igual Ruth teve. De tempo em tempo, você vai precisar ter atitude, igual Sadraque, Mesaque e Abidnego. De tempo em tempo, você precisa ter atitude igual Daniel. E tudo isso você precisa estar edificado. Querido, esses homens simbolizam cada fase nossa na vida do Espírito. Quando você mergulha no Espírito, irmão, me perdoa, eu vou te contar as fases desses homens. É por isso que Deus diz, é um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra. Isso são, querido, são lugares no Espírito que Deus vai te levando. Então, querido, quando eu assumo a vida no Espírito, preste atenção. O primeiro lugar meu que eu tenho que assumir é Gênesis. É o início de tudo. E aí, querido, eu vou precisar construir minha arca. Por quê? Porque eu preciso receber de Deus, preste atenção, uma tempestade da palavra. Porque quando eu me encho da palavra, é um tempo que você precisa meditar muito, que a palavra é água. Então, quanto mais eu medito na palavra de Deus, ok, querido, eu tiro a oxigenação da carne. Irmãos, você quer sair da carnalidade, medite na palavra, porque a palavra é água. Então, quanto mais eu medito na palavra de Deus, cria em mim
Um dilúvio. Então, querido, alguém que ama meditar na palavra de Deus, a obra da carne, nesse homem vai perdendo a oxigenação. Então, aonde não há oxigênio, você vai mortificando. Você está aí comigo, irmãos? Então, isso são lugares. Então, quando você mergulha logo na vida no Espírito, cara, você precisa meditar. Quando Deus chama Josué, ele diz: não aparte esse livro da tua boca, medite nele de dia e de noite. Fala. A confissão da palavra, Provérbios 6:2, diz que nós somos enredados por aquilo que falamos. Então, irmão, se você ouvir e não falar, não muda. Porque Deus só pode mudar a sua vida você falando. E a igreja, querido, a igreja não aprendeu isso, irmãos. A igreja diz, eu ando com muita gente que não mudou a maneira de falar. Então, se você não mudou a maneira de falar, é porque você não ouviu Deus. Porque aonde você ouve Deus, você muda a forma de falar, irmãos. Porque aonde Deus falou com você, há transformação. Aonde Deus falou com você, há mudança, irmãos. Então, uma das primeiras fases, querido, você precisa causar dentro de você um dilúvio. E só tem uma maneira de causarmos um dilúvio dentro de nós, meditando na palavra. Porque a palavra simboliza água. Lembra Jesus quando lavou os pés dos discípulos? Pedro queria tomar um banho. Ele disse: me dá um banho. Não, vocês já estão limpos pela palavra. A palavra é água, irmãos. Então causa um dilúvio dentro de você. Tira a oxigenação dos seus pensamentos. Você quer parar de pensar como homem? Você quer parar de pensar no natural? Irmãos, se o natural está te vencendo, você precisa tirar um tempo maior de meditação. Cria dentro de você um dilúvio. Tira a oxigenação da carne. Mata essa carne, irmãos. Aleluia. Aleluia. E aí, querido, quando você sai desse período, você vai entrar no período de cuidar da sua fé, irmãos. E cuidar da fé. Rabachorocontoro, Ramanará, Shuriandará, Rocontoro, Ramanarabachou. E, querido, cuidar da fé é um período da vida de Abraão, irmãos. Abraão se tornou o pai da fé. Então, ser o pai da fé significa, se você cuidar da sua fé, a tua fé vai cuidar de você. Abraão, quanto mais ele cuidou da fé, o dia que ele precisou, ele falou do lugar da fé. Tanto é que Abraão é comentado por Cristo em João capítulo 8, a partir do versículo 54 em diante. Ele diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Irmãos, é loucura o que eu vou te falar. Em adoração através da fé. Quando Abraão entregou Isaac, Abraão transcendeu o planeta Terra. Abraão foi lá na morte do Cordeiro antes da fundação do mundo. Porque Abraão, em adoração, pegou Isaac e levou em Cristo. E tudo que chega em Cristo é vida, não há morte, irmão. É loucura. Você está aí comigo, querido? Você está aí? Abraão transcendeu. Abraão saiu de Adão. Irmãos, entende? Abraão, quando entregou Isaac, quando ele disse: nós iremos e voltamos e Deus proverá. Abraão saiu do mundo físico de Adão e adentrou, com o que diz lá em Apocalipse 13. Abraão entrou lá no Cordeiro que estava morto antes da fundação do mundo, porque todo aquele que crê em Cristo, mesmo que esteja morto, ressuscitará. Entende, irmãos? Então cuide da tua fé, porque você vai precisar do dia que a tua fé vai cuidar de você. Essa é a fase de Abraão. Você está aí comigo, irmãos? Porque, querido, nessa fase de Abraão, querido, aí eu vou viver uma fase de Isaac. Irmãos, dentro de Isaac, querido, é onde surge, olha, a metanoia. Irmãos, é loucura que eu vou pregar para você agora. De Isaac, querido, para você se tornar o propósito, dentro de você, dentro de Isaac saiu Jacó e Esaú. Você está aí comigo? Esaú, querido, é tudo que vem da carne. É tudo que vem de uma força física. E Jacó, querido, é a própria alma nossa. É uma alma cheia de negociação. É a alma dodói. Você está aí comigo, querido? Lá de Jacó, querido. Ei, Israel não é nação. Israel são Jacós transformados. Então, quando eu oro em outras línguas, querido,
Eu não entrei numa metanoia, eu entrei em uma metamorfose. Metanoia é o tempo de João Batista, irmão, diminuindo. Agora o tempo de Cristo, querido, é o tempo da metamorfose. Eu preciso me transformar. Eu decidi ser Jacó para me tornar o Israel de Deus, irmãos. Você está aí comigo, querido? Você está aí comigo, irmãos? Está aqui, ó, claramente 2017. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se eu disser que não conheço, eu serei mentiroso como vós. Cristo falando. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão regozijou-se, alegrou-se quando viu meu dia. Você está aí comigo? Então Israel, irmãos, não é nação. Israel é o produto da metamorfose. Aqui eu entrei em uma metamorfose. Eu estou deixando de ser o homem da alma. Eu estou deixando de ser Jacó para eu me tornar o Sião de Deus. Para eu me tornar o Israel de Deus. Então todo aquele, Filipenses capítulo 3, todo aquele que adora a Deus em espírito é o Israel de Deus, irmãos. Israel nunca foi nação. Israel é uma transformação. Tem alguém aí, irmãos? Ore em línguas aí 30 segundos, por favor. Entra na metamorfose de Deus. Cara, eu sou pirado, irmãos. Irmãos, eu sou chamado de louco. Irmão, gente diz que eu sou doido, que eu sou não sei o quê, que eu sou não sei o quê, que eu sou não sei o quê. Irmão, eu estou sendo cada dia transformado. Eu quero me tornar o Israel de Deus. Pastor, e qual é o segredo? Rabachoro contorou, Ramaná, Ramô, Recassoriandará, Ramaná, Rabachou. Deixa quem quiser falar, irmãos. Entende, querido? E quando eu saio dali de Jacó transformado, querido, Jacó também teve que entrar, sabe aonde, irmãos? No Getsemane. Lembra que ele lutou com Deus? Ele achava que vencia? Querido, todo propósito. Ele nasce na fé, mas ele tem que se materializar no Getsemane. Porque Cristo é o útero de todo o propósito de Deus sobre a face da terra. Efésios 2:10, nós somos feitura de Deus, criada em Cristo Jesus. Oh, Racassoriandará, irmãos. E aí? Só que aí, querido, quando você recebe esse propósito, querido, ele precisa nascer. Aí, querido, para nascer, você tem que entrar em Moisés. Você está aí comigo, irmãos? Aleluia. Está ali, disse-lhe Jesus, na verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para... Você está aí comigo, irmãos? Por favor, irmãos, ore em outras línguas. Sabe o que você está sofrendo agora? Você não entra no descanso porque você não quer. Deus disse, ore, irmão, pastor, eu não sei, abre a boca. Já está dentro de você. Irmãos, a Bíblia diz que quem ora em outras línguas anda em refrigério. Quem ora em outras línguas anda no descanso de Deus. Irmãos, está lá em Isaías 28, 11 e 12. Talvez você que está aqui agora, você está aí cansado, exausto. Ei, começa a orar em línguas. Ah, pastor, eu não sei. Não precisa saber não, irmãos. Ó, pode me imitar então. Vocês acham que imite, começa a orar. É isso, irmãos. E aí, querido, você entra em Moisés. Ei, querido, me perdoa. Moisés é um período de gestação onde você entende, onde você precisa, querido. O que você gerou precisa sair. Então, tudo que Moisés gerou teve que sair do Egito. Você está aí comigo, querido? Moisés é o útero também, querido, simbolizando Cristo. Saia para fora, Moisés. Arranca o povo. Querido, orar em outras línguas é sair da escravidão. Comece a orar. Você quer descanso? Comece a orar agora. Ok? Irmãos, tem gente que precisa chorar. Você quer ter um choro de cura? Ore em outras línguas. Ramachoro contorou. Ramanariandará, costuyandaramanabrasoro contorou. Ramanariandará. Irmãos, ore, irmão. É de graça. É de graça, irmãos. Aqui, ó, claramente colocou ali, ó. Pois somos criação de Deus, realizada. Jesus é o útero do propósito. Então, que todos nós que decidimos andar por fé, nascemos na fé, nascemos em Cristo. Cristo é o Espírito de fé. Coloca aí claramente, por favor, meu irmão, me ajude aí.
Coloca aí para essa galera 2 Coríntios 4,13, para ver que a fé é o Espírito, a fé é Cristo. A fé é Cristo, por favor. Irmãos, entenda. Tudo é, querido, a única coisa que o homem vai fazer que é perfeito é Cristo. Se você manifestar Cristo, você é perfeito diante de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está aí comigo, irmãos? Em nome de Jesus, a fé é um espírito. Se entregue na oração em outras línguas. Irmãos, eu amo vocês. Até a próxima. Domingo estaremos. Tá acabando. Entre no meu canal lá, Café com Bahia. Compartilhe lá. Se inscreva. Um beijo no coração. Até a próxima. Amo vocês.